Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e essa aula é dedicada ao primeiro do ensino médio e ao terceiro do ensino médio do Colégio Interligado do Coque, aqui de Dois Córregos, e para todos também que quiserem estudar em casa. O assunto de hoje é a Grécia Antiga. Por ser um assunto extenso, o assunto da Grécia Antiga vai ser dividida em mais vídeos. Quantas partes eu não sei exatamente, mas acredito que em umas 3. Antes da gente começar a falar da Grécia Antiga, a gente tem que falar da região onde se desenvolveu a nossa história aqui. A região é conhecida como Península Balcânica e ali nós temos ali a divisão da Península Balcânica: Grécia Peninsular, Grécia Insular e Grécia Continental. A península, no geral, também é banhada pelo Mar Mediterrâneo. Foi um dos principais mares usados aí pelos povos da antiguidade para fazer as trocas comerciais e tudo mais, né? A geografia do lugar não é muito favorável para agricultura. É uma região muito montanhosa e também com um solo muito pobre, assim. E isso vai influenciar muito, principalmente na questão comercial. Os gregos vão ter que usar muito o mar ali, né? O mar Mediterrâneo para fazer as trocas comerciais, porque o solo em si não é muito bom. E a região montanhosa vai também influenciar muito na questão social dessas polis gregas que vão se formar, uma vez que, por ser uma região montanhosa, era difícil o contato entre essas cidades gregas aí. A história da Grécia é dividida em alguns períodos. Então, esses períodos da história grega vai ficar mais fácil para a gente se localizar no tempo e espaço aí, para poder facilitar o nosso estudo. Uma coisa que a gente tem que entender é que os gregos, nesse início aqui, eles foi uma formação de vários povos, né? O período pré-homérico, então, que é o primeiro período que a gente vai estudar aqui, ele é marcado pela chegada desses povos aí, né? Que vão constituir o que a gente chama de Grécia. Esses povos, eles não se denominavam gregos, eles compartilhavam dos mesmos aspectos culturais, mas eles não eram considerados uma nação grega. Esse sentido de nação grega vai vir só depois lá nas guerras médicas, né, quando eles se juntam e tal, esse sentido de tipo, olha, somos gregos, né? A nossa história então vai começar aí por volta de 3000, 2800 a.C., com a chegada do primeiro povo, que são os cretenses. É claro que antes da chegada dos cretenses já havia povos vivendo ali, só que as bases da formação do que a gente chama de Grécia vai ser graças aos cretenses, né? Os cretenses, eles são oriundos de uma região lá chamada Anatólia, que é aquela região mais ou menos ali da onde se situa a Turquia, o Líbano. Então, né, eles foram chegando e se estabeleceram na ilha de Creta. Então, a base da civilização grega em si é a ilha de Creta. Então, esse povo vindo da Ásia Menor, aí, da Anatólia, os cretenses, eles então se estabeleceram na ilha de Creta e formaram algumas cidades. Dentre as principais, aí, a principal delas, a cidade de Knossos. Então, basicamente, a cidade de Knossos ela foi crescendo e se tornou, então, uma das principais cidades desse período aí, né? Por ser uma ilha, os cretenses então desenvolveram um tipo de talassocracia, ou seja, o domínio do mar ali, do mar Mediterrâneo, do mar Egeu, para poder fazer comércio com os outros povos, né? E a ilha de Creta, ela foi o começo, o cerne da cultura grega foi ali na ilha de Creta, que foi habitada aí por volta de 3000 e 2800 a.C. Os cretenses, eles também são conhecidos como minoicos, justamente por conta do rei Minos, né? E também aí vem a lenda do Minotauro, né? A mitologia do Minotauro, que é aquele monstro que tem cabeça de touro. A lenda do Minotauro vem daí, né? Do rei Minos. Mas o foco aqui é outro, o caminhão do gás. Por volta de 2000 a.C., certo? Começam a vir as levas de outros povos. O primeiro povo dessa leva aí, dessa nova leva que vai chegar por volta de 2000 a.C., são os aqueus. Quando eles chegam na Península Balcânica, eles se estabelecem e constroem uma das principais aí cidades que vão ser destaque desse período pré-homérico, que é a cidade de Micenas.
A cidade de Micenas, então, ela vai começar a ter um contato muito próximo com a civilização cretense, e isso vai fazer a base da cultura grega. Como eu disse, os cretenses, eles criaram vários preceitos novos aí, né, conceitos culturais, que a cidade de Micenas então vai acabar adotando para ele. Vai haver uma troca cultural entre os micênicos, os aqueus, né, dessa cidade aí, com os cretenses, o que vai dar então a base para essa cultura grega aí. Com isso, então, outros povos também começaram a chegar na península, como os eólios e os jônios, que vão se estabelecer, vão ficar todos ali estabelecidinhos ali, próximos a Micenas, né? Muito bem, essa situação então durou por algum tempo, até que um belo dia Micenas cresceu demais e começou a invadir militarmente a ilha de Creta. Por volta de 1450 a.C., inicia-se uma guerra entre cretenses e micênicos, então, que vai acabar com a dominação micênica sobre a ilha de Creta. Essa situação toda bonitinha aí vai durar um tempo, até que em 1200 chega um dos povos mais ignorantes da antiguidade, que são os dórios. Outro povo indo-europeu, estúpido cavalo, vai começar a dominar a península balcânica. Eles vão dominar os jônios, eles vão dominar os eólios e consequentemente vão destroçar Micenas. Os dórios, esse último povo que chegou aí, eles eram um povo muito militar. E sabe quem são eles? Eles são os espartanos, né? Os futuros espartanos. Os dórios então chegaram na península por volta de 1200 a.C. e começaram a dominar. Os outros povos, né, aqueus, eólios e jônios, com o desespero da situação, começam então a fugir da dominação dos dórios. Ocorre então o que a gente chama de diáspora grega. Os gregos então vão começar a se espalhar, né? A primeira diáspora grega, que fique bem claro, porque foram duas, então essa é a primeira. Esses povos aí, por pressão dos dórios, acabam se espalhando pela península, dando origem então ao que a gente chama de diáspora grega. O período pré-homérico então se encerra aí com a invasão dos dórios por volta de 1200 a.C. e aí inicia-se o período homérico. E por que tem esse nome período homérico? Quem foi Homero? Homero, ele foi um poeta, ele foi um escritor, um pensador grego que escreveu a Odisseia e a Ilíada, né? Então, esses dois textos aí são textos que foram inspirados na Guerra de Troia, que aconteceu algum tempo atrás. As obras do Homero, a Ilíada e a Odisseia, são de extrema importância para a história porque elas, primeiro, relatam o que aconteceu de uma forma meio fantasiosa, mas relatam, e também colocam ali vários pontos da cultura grega que vão ser disseminados com essas obras. Então ali você tem os deuses, a questão dos monstros gregos, da mitologia deles ali. Então basicamente esses dois poemas, essas duas histórias aí, né, que se completam, porque primeiro vem a Ilíada e depois a Odisseia, que formam um conto só, basicamente ajudou a difundir a cultura grega para os outros países ali e começaram a conhecer quem eram os gregos e tal, né? Toda essa carga cultural foi colocada aqui num conflito que realmente aconteceu. Então, a Ilíada e a Odisseia são obras importantes que ajudaram a fundamentar as bases da cultura grega, ajudaram a espalhar a cultura grega. E é por isso que o Homero, então, é tão importante. Ele foi um dos pensadores aí que ajudou a difundir a cultura grega, mesmo que não sei se era a intenção dele, né? O período homérico, então, é formado pela formação dos genos. Os genos eram grupos familiares que acabaram se formando com a fuga dos povos lá por conta dos dórios. Esses grupos familiares não eram cidades, tá? Esses genos, então, eles tinham um chefe familiar e eram grupos pequenos, né?
que foram se formando ali. Esses grupos então foram crescendo e se tornando tribo. Então uma tribo é a junção de vários gêneros ali. Então basicamente esse período é um período que a gente chama de retrocesso, porque todo aquele esplendor cultural da cidade de Micenas e tal, da civilização creto-micênica que estava se formando ali, voltou tudo. Porque com a invasão dos dórios, que utilizavam armas de ferro e táticas militares um pouco mais avançadas, acabou então fazendo com que o povo voltasse a viver de uma forma mais ruralizada, de uma forma menos esplendorosa. Esses gêneros então que acabaram se tornando tribos, eles eram então liderados por um chefe familiar, por uma família, né? E aí então tinha aquela troca bem rústica deles ali. Houve um retrocesso aí na história dos gregos, né? Nesse período homérico. Então o esplendor foi deixado um pouco de lado, e aí então essa vida mais rural aí. Os gêneros então eles começam a crescer, a ganhar cada vez mais tamanho, né? Mais densidade demográfica, e aí então eles vão se juntar e vai acabar surgindo as polis gregas, as cidades-estados gregas. Nesse contexto também a gente tem que entender que o crescimento dos gêneros acarretou na segunda diáspora grega, quando o povo então se espalha ainda mais na Península Balcânica. As polis gregas então vão começar a ser formadas, né? E dentre as principais nós temos duas, Atenas e Esparta. Do jeito que a gente fala assim, parece que só tem elas duas, mas não. Existiam outras, óbvio, mas as principais e as maiores desse período aqui, que é o próximo período que a gente vai começar depois, que é o período arcaico, foram as principais aí nesse contexto, né? Bom, então a gente vai parar por aqui hoje, tá? Para não se estender muito, para não ficar muito maçante para vocês, né? E nem muito complicado para eu editar. Nós voltamos então na próxima aula falando sobre Atenas e Esparta. E eu tenho uma indicação para vocês de filme, para quem quiser assistir, que é A Guerra de Troia. Aqui, ó, esse filme aqui. Assistam, é um filme legal, eu não tenho muito o que dissertar. Ele é a Guerra de Troia mesmo, tem o cavalo. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado então dessa primeira aula aqui sobre Grécia Antiga. Se cuidem, passem seu álcool em gel. Passa seu álcool em gel e não fica fazendo bobagem aí pra rua não. Se cuidem, até mais.